Eu lembro muito eu já até falei com ele isso, aquele jogo da final, que ele fez o gol de falta, né? E foi, né, bicampeão mundial, né, pelo São Paulo. Lembro muito desses momentos, foram momentos felizes. Assim, eu não era muito fanático, né? Mas, poxa, eu vivia na rua jogando bola, né? Então, e era o time que realmente, acho que enchia os olhos da criançada naquela época. E até meu pai e minha mãe eram corintianos e ficavam, não, você tem que ser corintiano, que não sei o quê. E aí eu realmente tinha uma personalidade forte já desde de criança, e era decidido com as coisas e falava, não, você é São Paulino e tal. E aí acabou. Eu lembro muito, em relação ao São Paulo, eu lembro muito desse jogo e sim, nessa alegria que nós tivemos nessa época que eles foram campeões. São treinos de eletroestimulação. Eu comecei a fazer isso no Vasco, com o Alex, né, evangelista, que sempre estava querendo trazia coisas de fora assim né, modernas assim, que ajudariam na nossa recuperação ou, né, melhora da forma física e tudo. E é um aparelho que reestimula fibras, né, do corpo que você vai perdendo com o tempo, né? Fibras, acho que do tipo B, que são fibras rápidas, essa de velocidade. Então, o cara, principalmente jogador de futebol, hoje com a intensidade que tem, a gente precisa continuar, né, eu preciso continuar na mesma velocidade de antes, senão fica para trás. E isso é uma coisa que me ajuda muito. Né, foi em acordo, né, com o clube, né, com o pessoal da fisioterapia, com o Altamiro, com o Marquinhos, foi tudo conversado. E é uma coisa que são treinos rápidos, né, você não faz muito esforço, é uma coisa são 20 minutos, mas é como se fosse um trabalho forte assim, de academia, né, depende do tipo de treino que eu posso fazer durante o dia, para não fazer o mesmo tipo de treino que eu fiz aqui no clube, ou num dia de folga, mas geralmente a folga precisa descansar também, porque o descanso também é muito importante. Então, é mais ou menos isso aí, como se você fosse para a academia, mas sem ficar se mexendo muito, e estimula realmente essas fibras que você vai perdendo depois dos 30, assim, digamos assim, depois dos 30 anos. Nós nos conhecemos na época que ele estava no Barcelona ainda. Assim, já o conhecia, né? Não de amizade, mas ele também, na época que eu estava no Santos, ele treinava na base, eu nem sabia disso, ele acabou me falando. E eu fiquei muito feliz com isso, que falou que realmente gostava muito do meu futebol e tudo. E aí fizemos um jogo beneficente na minha cidade, né, em Jundiaí. E a partir daí que nós começamos a amizade, né? Isso há uns 6 anos atrás, não lembro agora, 5, 6 anos atrás. E a partir daí começamos a ficar muito próximos, assim, uma pessoa maravilhosa, fora do futebol, realmente tem um coração enorme, continua o mesmo Neymar, né, como era antes, então isso eu admiro bastante. E me identifico também muito com ele em relação a isso. A gente conversou sim antes dele ir para lá, a gente conversou, dei a minha opinião e acabou acontecendo o que nós tínhamos conversado. Então eu falo para ele, poxa, eu tenho a minha opinião, mas eu quero sempre o melhor para você e tal, para sua vida, o que você acha que você deve ou que você pode conquistar ainda. Então foi mais ou menos assim, antes dele se decidir. Então eu fiquei muito feliz com a decisão dele. Então, mas sabia que ele realmente poderia fazer história lá e tudo, que é um clube, né, maravilhoso. Hoje em dia é muito explosivo tudo, né? Tomou, levou, né? Então, tipo assim, é uma coisa muito tomou, levou. Por isso que você tem que tomar cuidado toda hora. Então acaba que o cara prefere não fazer nada ou ficar meio afastado ou não ser ali espontâneo, né, em determinado momento por causa disso. Você acaba... Mas é uma coisa normal, eu acho que faz parte, a gente tem que saber, com tudo a gente tem que saber lidar, né? Então o mundo está mudando muito e acontecem coisas que o brasileiro, por exemplo, né, já está de saco cheio com todos esses problemas que estamos tendo, fora
do ambiente profissional, né, do país, né, da dificuldade que está vivendo, o povo, todo mundo. Então, qualquer coisinha a gente está muito explosivo, fala, pô. Então, assim, eu acho que tá sendo muito isso também. Eu nem fico vendo muito, assim, mas com certeza, né, teve muitas coisas e é uma coisa que faz parte, né? E foi ali de momento, não foi nada em relação ao Corinthians, né? Mas foi ali de momento que ele acabou me xingando antes e tal, mas era calor do jogo e eu acabei, né? A hora que eu passei perto, acabei olhando pra ele também, tipo, então foi uma coisa que, poxa, já, né? Mas eu conversei com ele, né? Nos desculpamos, né? Então, depois conversamos, né? Em relação a isso depois, não eu com ele, mas ele também disse que foi uma coisa que resolvemos no dia. E como eu disse, não tinha nenhuma característica de respeito, mas aí você acaba, como eu falei, passando alguma coisa que às vezes não é, né? Qual?